Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, agradecer por essa oportunidade, ó Pai, de estar na Tua casa, poder ouvir a Tua palavra, Senhor, sair da Tua casa diferente de como nós aqui chegamos. Ajuda-nos, Senhor, a limpar nossa mente nesse momento, abrir o nosso coração, para que Teu Espírito Santo trate com cada um de nós segundo o Teu querer. Crendo, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso, né? Eu sempre me alegro quando a gente consegue chegar na igreja, porque Deus nos dá oportunidade para a gente aprender um pouco mais, né? E quando a gente prepara o nosso coração, nossa mente para isso, o Espírito Santo fala com a gente. Fala através dos louvores, fala através da oração, da palavra, sobretudo. Hoje nós já fomos ministrados aqui no começo, ministrado durante o louvor, mas Deus sempre nos surpreende, Ele sempre tem mais para cada um de nós. Manuel falou uma coisa na quinta-feira que achei bastante interessante, e é verdade. Quando nós abrimos o nosso coração, em algum momento Deus vai falar com nós. O que é importante é nós voltarmos para a nossa casa de maneira diferente de quando aqui nós chegamos. Porque às vezes a gente vem e fica tão distraído com tantas coisas, e às vezes uma palavra que foi lançada, você não tomou posse, você perdeu a sua bênção naquele dia. É dessa maneira. Semana passada nós tivemos aqui a Santa Ceia, uma palavra tremenda, e nós precisamos pegar as palavras que saem do altar e levar para a nossa vida e praticar lá fora. Praticar aquilo que o Senhor nos ensina, porta da igreja para fora. Nós precisamos sair da igreja ansiosos para praticar, para meditar sobre aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Porque nós precisamos estar aqui para aprender mais, para subir cada momento um degrauzinho a mais na nossa fé, mas para que na porta da igreja para fora nós sejamos mais espirituais, menos carnais. Porque no mundo jaz o maligno, e lá fora o mundo vai querer que você faça as coisas que não agradam a Deus. Agora, se você vem, você aprende, você fica ansioso para meditar a palavra, você está na rua, você está espiritualmente, então você está conectado com o Senhor. Hoje nós estamos tão conectados por internet. Quem não tem hoje um celular que precisa da internet, ficar sem internet hoje é uma loucura. A 99, talvez 9%, 99,9% precisa da internet, você está conectado. Agora, nós estamos conectados com o Senhor? E aí eu queria logo de cara a gente lançar uma pergunta que é assim: normalmente nós, eu e você, nós vivemos no espírito ou na carne? E aí eu estava pensando, ouvi hoje, essa semana, um pastor falando na internet, e eu guardei aquilo, fiquei meditando, falei, realmente, olha, nós precisamos saber se nós estamos vivendo na carne ou no espírito. E ele falava assim: se você consegue passar a semana inteira sem ter vontade de ler a Bíblia, olha, a semana inteira sem ter vontade de ler a Bíblia, se você consegue ficar algum momento separado de Deus, isso indica que você está na carne. Porque quem está na carne se inclina para as coisas da carne, pensa e se ocupa com as coisas da carne, e não com as coisas de Deus. Então você quer saber se está na carne? É passar a semana toda e você não ter vontade de fazer nada daquilo que é relacionado a Deus. Agora, o contrário também é verdadeiro, porque diz o seguinte: como saber se eu estou no Espírito? O que ocupa o seu pensamento ao longo da semana? Você pensa em Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem feito algo para agradar a Ele? Você tem pensado em Jesus Cristo? Você tem interesse em caminhar a sua vida de uma maneira correta? Quando você faz algo que é contrário à Bíblia, você chega diante de Deus e pede perdão a Ele? Você tem prazer em conversar com as pessoas, ou conversar com alguém sobre algo de Deus?
Porque se nada disso acontece na nossa vida que caminhamos com Cristo, certamente o Espírito de Deus não está em nós. E isso é sério. Isso é sério por quê? Porque nós estamos na casa do Senhor para aprender um pouco mais. Aprender e praticar. Porque se a gente não praticar, de nada serve. E nós precisamos viver então de uma maneira espiritual. Quando Deus nos chama, Ele não obriga a nenhum de nós a nada. Ele não obriga. Ele dá um livre-arbítrio a cada um de nós fazermos as nossas escolhas e andar da maneira com que a gente queira. A liberdade que nós temos, isso é lindo diante de Deus. E nós sempre teremos dois caminhos, já falei isso várias vezes aqui: o certo e o errado. E o que faz a diferença na nossa vida como cristãos, como aquele que caminha segundo a vontade de Deus, como seguidores de Cristo, é a escolha que a gente faz. E diante disso, dessas colocações, eu queria que você colocasse no teu coração, então, o tema nessa manhã para a gente refletir, que é exatamente a luta entre o Espírito e a carne. Porque nós precisamos, irmãos, olhar para dentro de nós e ver como é que está a nossa caminhada. Porque nós passamos problemas lá fora, e será que é o diabo? Tudo nós sabemos que é, mas nós temos a nossa parte. Nós precisamos, quando você está no Espírito, levanta um problema. Eu vejo a irmã Dalva, está passando por esse tratamento, viemos conversando, vindo para a igreja agora, mas não desiste. Se ela está espiritualmente, eu creio que a minha vitória vai vir, eu creio que vai dar certo, a vontade de Deus vai se cumprir. Ela não está livre do problema como eu não estou, você não está. Você pode passar por um problema financeiro, um problema na sua família, um problema de saúde, não importa, não estamos livres. Não é porque nós caminhamos com Jesus que vivemos uma redoma de vidro, mas se você está espiritualmente ali conectado com o Senhor, você chama a existência das coisas que não são, que a Bíblia recomenda isso. Você chama a existência da cura, manifestação de um trabalho, do emprego, se você está desempregado. Agora, se você está na carne, você tem uma enfermidade, sabe o que você faz? Ó vida, ó céus, não tem mais jeito, agora não consigo mais. Está na carne. Se você está no Espírito, você medita sobre a palavra de Deus. E por maior que sejam as lutas, as adversidades, você crê que dias melhores virão. Porque o nosso Deus é o Deus que tudo pode, tudo faz. É o Deus das causas impossíveis. Aleluia. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4, vai dizer o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou repetir. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma para a carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus tem promessa para mim e para você. Aceitamos Jesus, passamos pelas águas. Lindo. 6 pessoas passando pelas águas hoje, deixando o velho homem, nascendo novamente conforme a vontade de Deus para caminhar segundo. Mas de nada vai adiantar se nós caminharmos, irmãos, segundo a nossa carne. Aqui escuta, o Senhor é conosco, mas aqui diz assim, ó: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos na igreja, mas estamos em Cristo Jesus. Porque se eu não estou em Cristo Jesus, será que a condenação ainda há na minha vida? Então nós precisamos saber como que nós estamos caminhando. Não há condenação quem está em Cristo, aquele que anda
que não anda segundo a carne, mas no Espírito. Por isso da pergunta no início: você tem andado no Espírito? Você tem praticado lá fora? Você tem vivido lá fora a palavra de Deus? O que era impossível à lei devido à carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, e pelo pecado condenou o pecado. Olha, o Senhor vem. Refletimos sobre isso semana passada. Ele vem e se torna homem, vive nesse mundo, passa, convive com o pecado, e depois é entregue um preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter um novo momento, uma nova aliança, uma nova comunhão com o Senhor. Quando nós estamos lá fora, vivendo pela carne, não pelo Espírito, será que nós refletimos sobre isso? Será que a ceia que nós vivemos domingo passado, nós levamos isso no nosso dia a dia? Cristo vem como homem, ele tem um tempo de espera. Não vou entrar aqui no mérito de cultura da época judaica, mas o que nós sabemos é que Cristo, com 30 anos, iniciou seu ministério. Ele tinha um tempo de espera. E se Cristo tinha um tempo de espera, nós também temos um tempo de espera, porque a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Então eu quero já dizer para você: se você passa a luta, problema, fica tranquila, confia no Senhor e continue vivendo de maneira espiritual, porque a vitória vai vir. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Deus ainda nos dias de hoje. Mas tem um tempo de espera, como Cristo teve, como Cristo passou por todo o processo que Ele passou, mas no momento certo os planos de Deus se cumpriram na vida dele, e nós fomos alcançados por isso. Ele vive como homem, convive com o pecado, para mostrar o quê? Que é possível viver em espírito e não na carne. Lá 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Se vem problemas, se vem dificuldades, se vem lutas, se vem alguma tentação que quer levar você a viver pela carne, lembre disso. Olhe para o alto, fala: Senhor, me livra dessa, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte quando você está conectado ao Senhor. E depois continua a palavra dizendo em Romanos 5:9, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque preste atenção, irmãos, é a palavra de Deus que nós precisamos guardar no nosso coração e levar para a nossa vida. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Morte espiritual é fraqueza, é você, um exemplo que eu falei, você tem lá um problema, você se entrega, você não olha para o alto e crê que Deus pode fazer segundo a vontade dele, Dalva, segundo a vontade dele. Ele pode fazer o que ele quiser para cada um de nós, naquela área que a gente possa estar passando alguma adversidade, mas é Deus, e se ele fizer, ele é, e se não fizer, continua sendo Deus, porque ele tem um plano, e devemos saber que os planos dele são maiores que os nossos, e se a gente passa alguma coisa, nós só vamos entender lá na frente, porque algo tremendo ele queria fazer na nossa vida, e às vezes nem na nossa vida, mas às vezes na vida daqueles que estão à nossa volta, que nos cercam. Versículo 9, 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha, nós não podemos, irmãos, ouvir a palavra e ser de qualquer maneira. Estou lá no dia a dia, vivendo na carne, está desagradando a Deus, está desagradando a Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus guardada em nosso coração.
no nosso intelecto, para que quando se levanta o dia mau, e o dia mau vem para todo mundo, você possa usar a palavra em nome de Jesus, porque você tem autoridade para isso. E aí diz o versículo 9, então: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A carne inclina para a carne, o Espírito inclina para o Espírito. Inclinar para a carne é saber que estamos distanciando de Deus. Inclinar para o Espírito, saber que estamos nos aproximando de Deus. As escolhas são nossas. É nós que escolhemos receber bênção ou maldição. Está lá em Deuteronômio. É fiel a Deus, cumpre a palavra dele, segue o que ele ensina. Tem uma lista lá de bênçãos. Não quero caminhar segundo Deus. Você vai caminhar segundo a carne. Tem lá uma lista de maldição. Ah, mas isso mudou, era do passado. O passado fala isso em Deuteronômio. Nós estamos lendo Romanos, Novo Testamento. O que inclina para a carne é morte. O que inclina para o Espírito é vida. Então pare e pense. O que você tem passado na sua vida? Nas diversas áreas. Será que não é pelo que nós temos vivido, conforme diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? A Bíblia nos perguntando. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, ou dos vossos membros que guerreiam, das vossas paixões, dos vossos desejos, dos nossos querer, os nossos eu que tanto quer, e que faz a gente sim se desviar para viver na carne e não no Espírito? Não estou dizendo que você tem que ficar com a Bíblia 24 horas por dia, aleluia, aleluia, não estamos isso, falando isso. Mas estamos dizendo que quando a gente medita na palavra, a gente precisa guardar no coração e tomar cuidado, porque às vezes é muito comum a gente entre o povo de Deus, fala, eu estou na carne hoje, e acha bonito, devia se envergonhar. Quando eu estou falando isso para vocês, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus trata primeiro comigo. Não é para vocês, é para todos nós. O despertar de como está o nosso caminhar com o Senhor, para todos nós. Ninguém vem no altar porque é santo, porque todos nós somos pecadores, mas nós lutamos para que cada dia a gente seja melhor. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Nossa vida lá fora, nós devemos viver espiritualmente, porque nós queremos tudo que fizer para glorificar ao Senhor. Ser testemunhas vivas que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Aleluia. Então é importante a gente pensar, como que eu estou vivendo? Como tem sido o meu caminhar na minha casa, no meu trabalho, lá no ponto de ônibus, por onde eu tenho passado? O que eu tenho proferido de palavras, são palavras de bênção, de vida, ou de maldição, ou de morte? Você tem sido luz para as pessoas que estão à sua volta? Porque a gente pensa, irmãos, que eu ministrar a palavra é para quem vem aqui pregar, e Deus usa os pregadores da maneira com que Ele quer. Nós temos vários pregadores na nossa igreja. Veio Tiago domingo passado, veio o Manuel quinta-feira. A cada pregador, ele tem um jeito, um estilo, para alcançar as pessoas que eles querem alcançar. Pessoas que o Tiago alcança, eu nunca vou alcançar. Que o Emanuel alcança, é a mesma coisa, e assim a mesma coisa. Mas isso não importa, o que importa, irmãos, é nós sabemos que quando nós estamos lá fora, espiritualmente conectado com o Senhor, quando você abre a sua boca na mais simples palavra, no menor verso que você possa usar, se você estiver conectado com o Senhor, vivendo em Espírito, isso vai fazer transformação na vida dos que ouvem. E você nunca sabe quando Deus quer te usar. E aí, irmãos, eu queria então
rapidamente passar com vocês em Gálatas, capítulo 15, Gálatas capítulo 5. Rapidamente, não vou entrar no mérito, mas eu gostaria de passar com vocês. Diz assim, capítulo 5, versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência tem um sentido de desejo extrapolado, que a gente quer fazer além do que é normal. E concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Eu vou ler rapidamente com você. E eu fiz questão de marcar aqui o que é cada uma, não vou entrar em detalhe, até por conta do tempo, mas está lá, são 16 itens que diz assim: isso, as obras da carne, para a gente refletir como que está a nossa caminhada lá fora. Prostituição, está aqui a partir do versículo 19. Prostituição, atos sexuais com exploração. 2. Impureza, algo poluído, sujo. Lascívia, libertinagem sexual. Idolatria, adoração a ídolos. Estamos falando de imagens. O que tem sido o seu ídolo? Às vezes o seu celular tem sido o seu ídolo. Às vezes você tem feito tantas coisas lá e afastado você até da sua família, quem dera de Deus. Feitiçaria são as obras de bruxaria. Inimizade, a falta de amizade, viver isolado. Porfias são guerras de palavras, confronto. Emulações, uma pessoa que querer ser igual a outra. Quero ser exatamente igual o Eloy. Alexandre, a pessoa fala, ele é o jeito dele, eu sou o meu jeito. Não adianta se querer. Pega o que tem de bom e quero aproveitar o que tem de bom. É assim. Ira, sentimento agressivo, raiva, ódio, mágoa, rancor, peleja, desentendimento, falta de concordância, dissensões, desrespeito, desavenças, heresias, que lhe contraria ou afronta a palavra de Deus, invejas, é desgosto pela felicidade alheia. Isso é terrível, né? Então, todos são, né? Mas homicídio, tirar a vida do ser humano, bebedices, hábitos de embriaguez, glutonarias, que é gula, bebida, comida. Precisamos fazer a vontade de Deus, que diz assim: acerca dos quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Hebreus 12:1 diz que nós precisamos deixar todo o embaraço que tanto de perto nos rodeia. Que são alguns exemplos, irmãos, porque a Bíblia fala entre outros. Então nós precisamos olhar para nós como cristãos, porque seguimos a Cristo. Se estamos sendo exemplos ou envergonhando, porque é lá fora que a gente vai saber se estamos vivendo no Espírito ou na carne. Lindo, maravilhoso, falei isso para a pastora na quinta-feira. Lindo, maravilhoso o pessoal no acampamento, mas tem que saber se os que estão lá participando estão vivendo a palavra, porque se não viver, virou um final de semana de diversão. Então você tem que fazer a diferença aí, aprender, praticar, vivenciar e fazer diferença na sua vida e de todos que estão à sua volta. É uma realidade. Falo muito para os homens que a gente se reúne aqui: vamos se reunir? Vamos. Tem propósito? Porque a gente precisa aprender, irmão Wilson.
crescer, evoluir. Todos nós somos falhos, perfeitos, pecadores, mas precisamos saber como que nós estamos caminhando para isso, para viver realmente mais espirituais. E aí aqui continua, irmãos, porque a palavra continua dizendo que se nós temos a questão das obras da carne, nós temos também os frutos do Espírito. E aí diz, a partir de 22, mas os frutos do Espírito tem 9 características. E os frutos do Espírito não andam sozinho, porque um vai complementando o outro. E diz, o amor ou a caridade. Quando nós temos de Deus em nós, amando o próximo, estendendo a mão para o próximo, fazendo algo para o próximo. Alegria, gozo, é a tristeza passageira. Quando nós vivemos qualquer problema, sabemos que aquilo passa. Está em espírito. Paz, a confiança em Deus que nos conforta, longanimidade, paciência, saber esperar, ter convicção de que Deus está agindo, benignidade, amabilidade. Deus manda, Deus muda o nosso relacionamento quando nós estamos vivendo essa questão do Espírito com a benignidade. Por mais que você seja irado, briguento, seja o que for, Deus vai te mudar. Bondade, fazer igual a Deus quer fazer para nós. Nós acabamos de cantar a bondade de Deus sobre a nossa vida, como você tem sido na vida daqueles que estão à sua volta. Eu não vou nem falar só da sua família, porque a família nós temos a primeira obrigação de cuidar daqueles que Deus confiou em nossa mão, mas de todos que estão à nossa volta. Fidelidade, que é a fé, crer sem restrição. Domínio próprio, que é a temperança, autocontrole, ser forte, ter sabedoria. Irmãos, à medida que nós crescemos na nossa caminhada com Jesus, nós vamos desenvolvendo essas características. Vai vir tudo da noite para o dia? Não. Mas nós precisamos saber que se nós estivermos atentos a praticar a palavra de Deus, nós vamos evoluindo, tendo isso como propósito. E sabendo que a nossa vida é transformada. Mas não é só a nossa vida que é transformada. A vida de todos aqueles que estão também à nossa volta. Voltando lá em Romanos, para a gente concluir. Romanos 8,14. Você tem vivido no Espírito ou na carne? É uma reflexão difícil a gente fazer, né? Mas precisamos fazer. Romanos 8,14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito de Deus habita em você? Você tem agido conforme a vontade de Deus? Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, deixamos Ele nos direcionar, nós vivemos segundo a vontade de Deus, e não segundo a minha e a sua vontade. Porque se for para a nossa vontade, muitas vezes você quer sair brigando com o meio mundo, mas nós precisamos ter a sabedoria de agir diante de qualquer situação ou qualquer problema que a gente enfrenta. E nós temos a liberdade de, quando nós vivemos em espírito, chegar diante de Deus e falar: meu Pai, Paizinho, me direciona, me ajude. Verso 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também,
herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Queremos que Deus nos entenda e nos atenda, tudo aquilo que nós pedimos. Mas na grande maioria das vezes, nós acabamos não fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. E é importante a gente olhar nessa caminhada com o Senhor, como que está a nossa vida no dia a dia, para que a gente possa corrigir. Ah, mas eu sou extremamente espiritual. Irmãos, louvado seja o Senhor pela tua vida. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Agora, se a gente tem alguns deslizes e não tem vivido de maneira espiritual, mas de maneira carnal, como antes a gente vivia, que a gente possa despertar, que a gente possa corrigir nosso rumo. E nesta manhã, eu entendo o seguinte, que o Senhor mais uma vez nos dá a oportunidade de olhar para dentro de nós, igual nós fazemos na Santa Ceia. Eu sempre digo, a Santa Ceia deve ser todo domingo. Às vezes não é tradição, a gente acaba não fazendo, uma vez por mês. Mas o que fala quando nós falamos lá na Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. O comer esse pão e beber desse cálice não é somente na Santa Ceia, mas é todos os dias da nossa vida, porque cada dia que o Senhor nos dá uma oportunidade para vivermos aqui, para glorificar o nome dEle, não para você ser glorificado, não para você ser exaltado. E que nesta manhã nós possamos olhar para dentro de nós, fazermos as melhores escolhas e caminharmos segundo a vontade de Deus, ir porta da igreja para fora, praticando a palavra, sendo mais espirituais. E quando o nosso eu, o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa ira querer se sobressair, e a gente segurar e falar, não é por isso que eu tenho caminhado com Cristo. Eu quero ser a imagem e semelhança de Deus, assim como o meu próximo é também. Para que a gente possa nesta manhã, se coloque de pé, olhar para dentro de nós e saber que Deus não nos abandonou e Ele está sempre aqui para nos guiar. Por isso que nós temos a oportunidade de chegar na casa dEle, para alinharmos, se conectar, deixar de ser carnais, porque o mundo aí fora nos chama isso, pastor Tiago. As situações da vida nos chamam constantemente a isso. Agora, quando nós vigiamos, quando nós guardamos a palavra, você não vai conseguir, porque é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, que vai te direcionar, que vai falar, faça isso, faça aquilo. Só que o Espírito Santo de Deus, ele é muito sensível, irmãos. E se ele é sensível, para que ele não se afaste de nós, nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz dele. E o mundo não quer isso. O mundo quer mesmo que você não ouça a voz dele, porque no mundo jaz o maligno. Mas maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Soberano Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a caminhar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais espirituais, Senhor. Não para ser melhor que ninguém, meu Deus, não, Senhor, mas sermos melhores que nós mesmos, meu Deus, para que o teu nome seja exaltado e glorificado através da nossa vida. Que nós possamos cumprir, ó Pai, a tua palavra, que é ela quem diz que nós sejamos sal desta terra, a luz desse mundo, ó Pai. Agora, como nós vamos
ser assim, Senhor, se nós vivemos de maneira espiritual. Então quero te agradecer ao Senhor por cada vida que aqui chegou, por cada pessoa que terá a oportunidade, ó Pai, de ouvir essa palavra, que possa refletir, ó Pai, que possa olhar para dentro de si e alinhar com o Senhor o que tem que ser alinhado, corrigir o que tem que ser corrigido, e não que nós façamos as coisas por capacidade nossa mesma, mas é o Senhor que nos capacita, ó Pai, é o Senhor que nos ajuda, é Teu Espírito Santo que nos convence, é o Senhor, ó Pai, que vai à frente, Senhor, preparando tudo aquilo que tem que ser mudado, Senhor. Oh meu Deus, peço que o Senhor venha nesta manhã e que o Teu Espírito Santo habite verdadeiramente dentro de nós, e que aquilo que tiver que ser mudado seja arrancado, ó Pai, para que nós possamos caminhar lado a lado com o Senhor, tendo crédito com o Senhor diante das nossas orações, ó Pai, que quando nós vivenciarmos alguma luta, não importa a área, que nós possamos olhar para o alto e saber que o Senhor é Deus, é confiar que o Senhor é quem cuida de cada um de nós, que o Senhor é quem nos protege. Então ajuda-nos, ó Pai, a ser Seus verdadeiros filhos, obedientes, e que andam segundo o Teu querer e a Tua vontade. Assim nós cremos, te agradecemos, Senhor, e te adoramos em nome de Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor.